Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fred e vamos mais um desafio aqui, mais um dia de trabalho, aprendendo um pouco mais sobre essa nova ferramenta que nós vamos trabalhar, que é o Scratch. Então, neste momento, acredito que todos vocês já fizeram o cadastro, todos vocês já têm acesso ao sistema, todos vocês já têm um nick, então, bem simples. Vai lá na página inicial do Scratch, clica em entrar. Se você salvou a sua senha, já vai aparecer aqui logo de cara. Entra. E agora o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês venham aqui no botão criar. Então o desafio de hoje é você criar a sua primeira animação no Scratch, tá bom? A princípio, essa primeira animação não vai ser uma coisa muito glamourosa, cheia de detalhes, muito técnica. Pode ser uma coisa muito simples, mas para o futuro eu vou pedir alguma coisa mais elaborada. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Para que apareça, para que a gente teste um pouco de cada controle aqui, um pouco de cada botão. Bem, hoje eu vou trabalhar com o gatinho do Scratch, tá bom? E eu vou colocar um palco aqui de fundo, porque esse fundo branco aqui eu acho ele muito feio. Então, vamos colocar aqui um cenário. E eu vou colocar uma praia aqui, eu vou colocar a praia do Rio de Janeiro. Bom, então o nosso gatinho do Scratch está aqui em Copacabana. Bom, primeira coisa, todos nossas aplicações, os nossos jogos, as nossas animações, elas começam com um evento. Então, o evento é para começar ou para terminar alguma coisa. Então, ó, repara que esses aqui tem esse círculo aqui em cima, esses são para começar, tá? Então, quando vai começar? Quando dispara a bandeira verde. Quando você apertar uma tecla. Quando você clicar no ator. Quando mudar o cenário. Então, quando tiver um ruído, quando tiver uma mensagem. Tá bom? E aqui é quando você quer que ele transmita alguma coisa. Então vamos começar o mais simples de todos, que é quando a bandeira verde for clicada. Então simplesmente, ó, cliquei e arrastei para cá. Se de repente, por equívoco, eu pego o comando errado, eu pego esse, mas não é esse que eu quero, eu só clico e devolvo para cá. Bom, então quando a bandeira verde for clicada, vai acontecer alguma coisa. Então vamos começar pelo primeiro evento, que é o evento movimento. Tá? Vamos começar o mais simples de todos, que é o evento movimento. Eu vou pegar o meu Scratch, o gatinho do Scratch, vou clicar nele e vou arrastar aqui para o canto da tela, tá? Só para eu ter um espaço aqui para poder ele se movimentar. E aí, eu vou fazer o seguinte, ele vai mover 10 passos. Então, quando eu clicar a bandeira verde, ele vai movimentar 10 passos. Cliquei, 10 passos, você viu que quase não deu movimento. Né? Eu tenho uma gambiarra aqui que eu costumo deixar sempre se vá para a posição do meu ladinho, porque sempre quando acontecer alguma coisa e ele se movimentar, eu clico aqui e ele já volta para onde eu queria antes. Tá bom? Então, ó, se eu clicar aqui, repare que 10 passos não é nada. Então, eu vou colocar, você já logo ignorante, vou colocar logo 150 passos e ele mudou. 150 passos não foi nem na metade da tela, então eu vou colocar logo 280 passos. Provavelmente ele vai lá para o final da tela. Tudo bem? Então, fiz minha primeira animação, uma animação muito tosca, muito simples, que é simplesmente fazer ele andar. Bem, só que toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai começar da onde ele parou. E então isso é um problema. Como que eu faço para que ele volte sempre daqui? Simples.
o botão verde vai ser clicado, eu coloco primeiramente esse botão vá para a posição e depois eu coloco o que eu quero que ele faça. Então, tudo bem? Só que repara que agora eu estou clicando no botão, ele está indo e voltando. Mas não aparece isso, tá bom? Não aparece o que está acontecendo. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um evento controle espere. Aqui, ó. Vá para a posição e espere 1 segundo. Tudo bem? Então, ó. Cliquei aqui, ó, vá para a posição. Isso aqui, para que eu coloco esse controle vá para a posição X, Y? É só para garantir que ele vai sempre começar daqui. Tudo bem? Repito, se eu não coloco o botão vá para XY, ele vai sempre começar da onde ele estava. Então, eu só coloco esse botão para ter certeza que ele vai começar sempre dessa mesma posição. Então, primeira animação. Movimento. Ele se movimentou. Ok, ele se movimentou. Não tem problema nenhum. Só que repara que ele se movimenta, ele simplesmente some. Ele estava aqui e ele aparece aqui. E isso é feio. Isso é feio. Mas tudo bem, é uma animação. Tá valendo. Tudo bem? Como que eu posso deixar essa animação mais bonita? Eu vou vir aqui em aparência. Vou tirar tudo isso aqui. Para tirar é simples, ó. Você clica no primeiro que você quer tirar, abaixa e coloca para o lado. Primeiro eu vou colocar um controle chamado repita. O que esse controle ele vai fazer? Ele vai repetir um certo número de vezes o que tiver aqui dentro, tá bom? Então, por exemplo, se eu colocar o controle mova 280 passos, ele vai repetir esse evento mova 280 passos várias vezes. Aí eu vou colocar aqui só 5 passos. E aí você vê que ele fica, ó, já deu uma ideia de movimento, ó. O movimento fica mais bonito, porque ele move 5 passos, depois ele move 5 passos, depois ele move 5 passos. Já ficou mais bonito. Mas ele sempre começa de onde parou. Então, fora do repita, eu vou colocar esse comando vá para a posição. Agora, ó. Tá? Mas, para dar a impressão de que ele andou, vamos só discutir uma coisa aqui chamada fantasia. O que é fantasia? Fantasia são as várias aparências que o boneco tem. Então, o gatinho do Squirt, ele pode ter essa aparência e ele pode ter essa aparência. Tá bom? Ele tem essas duas aparências. São as fantasias dele. Eu estou trabalhando só com essa fantasia. Mas eu posso trabalhar também com essa fantasia, ou eu posso usar um código aqui chamado mudar aparência, que aí eu trabalho sempre com as duas fantasias. Como? Cadê? Mude para fantasia. Se um ator tem mais de uma fantasia, eu posso escolher aqui a fantasia que eu quiser, ou simplesmente eu posso vir aqui, ó, e colocar próxima fantasia. O que ele vai fazer? Mova 5 passos, próxima fantasia. Olha só. Tá vendo? Agora, eu posso colocar aqui, repetir. Antes eu tinha colocado para dar 280 passos. Se eu colocar 10, 50, 20, 100, 40, 200, vou colocar aqui 50 vezes. Olha só que legal. Só que está bem rápido agora, né? Esse bem rápido, mal dá pra ver as perninhas dele se movimentando. Então eu posso de novo vir aqui, colocar esse comando espere e pôr um tempo pequeno, 0.1 segundo.
E agora você repara que ele já parece que está andando. Então, repara que só nessa animaçãozinha eu vou colocar um tempo menor aqui de espera. Perdão, um tempo maior de espera. Não, vou colocar teria que ser um tempo menor mesmo. Acho que é 0,1 segundo. Tem que ser mesmo. Tá? E agora parece que ele está andando. Então repare que só para fazer ele andar eu usei eu usei 4 controles, os 4 primeiros aqui, ó. 4 dos 5 primeiros. Eu usei o comando evento, que é para começar. Eu usei o comando movimento, que é para dizer para onde ele tem que começar. Eu usei o controlador controle, que é para dizer o que eu quero que ele faça. De novo o movimento e a aparência, que é para mudar a aparência. Dentro da aparência, eu também posso colocar aqui que ele diga alguma coisa. E aí eu tenho duas opções. Ele pode simplesmente dizer, e se ele dizer, ele vai ficar com o balãozinho o tempo inteiro. E se eu dizer, de colocar diga por 2 segundos, ele só vai dizer por 2 segundos. Vamos fazer um teste aqui. Então vou colocar aqui. Repara que ele está dizendo olá durante toda a trajetória. E quando para a trajetória, ele continua com olá. Vou tirar. Eu vou colocar agora esse comando e vou colocar somente 1 segundo. Olá. Repara que ele disse olá. Repara que ele diz olá e depois começa a andar. Então ele fala olá por 1 segundo e tudo isso depois acontece. Então depende do que você quer que aconteça. Tá bom? Eu não vou colocar nem esse e nem esse. O pense, qual que é a diferença do pense? O pense vai mudar só o balãozinho, ó. Aqui é o balãozinho de pensar, para quem curte histórias em quadrinhos já deve ter visto isso. E o diga muda aqui também, ó. Tá? É só. Eu posso mudar o cenário também, se eu quiser, tá bom? Eu posso mandar mudar o cenário. Por exemplo, eu posso vir aqui, próximo cenário, vem aqui, acrescento um cenário, e eu posso fazer uma simulação onde aqui os cenários. Eu quero que ele comece aqui na praia, tá? Eu quero que ele comece aqui na praia. E ele fala olá. E quando acaba o meu script, ele já está no fundo do mar. Então, ó. Só que tem que tomar cuidado, o que está acontecendo? Ele não sabe que ele... Lembra aquele mesmo critério? Ele não sabe o que tem que acontecer. Ele sabe que tem que começar de onde parou. Então, eu tenho que colocar aqui em cima um comando que ele tem que ir para algum cenário específico. Então, eu coloquei mude para o cenário Beach Hill. E ele sempre vai começar o meu evento no cenário Beach Hill e vai acabar no fundo do mar. Então você pode imaginar que ele está querendo entrar na praia, tá bom? E eu posso dar esse efeito aqui. E eu posso de repente também dar um efeito. Aí já requer um pouco mais de paciência, um pouco mais de habilidade com o programa, que é fazer ele diminuindo até ele chegar nessa posição aqui.
Vai dizer que ele está entrando na água. O que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar ele nessa posição só para ver a posição que eu quero que ele vá. Vou tirar aqui o próximo cenário, vou colocar movimentação. Cadê? Eu vou colocar aqui, ó, deslize por 1 segundo. Por que eu coloco ele aqui e depois eu puxo a ferramenta? Porque onde ele está, repara que a ferramenta, ela guarda a posição. Se eu quiser na marra aqui ficar digitando onde eu quero que ele vá, posso fazer isso sem problema nenhum. Mas não dá muito trabalho para pouco resultado. Eu vou colocar aqui o movimento, deslize por 2 segundos. Eu vou colocar aqui aparência. Colocar um efeito fantasma. O que é efeito fantasma? Ele vai apagando. Vou colocar 50 aqui, depois eu vou trabalhando com isso. E próximo cenário. Aí, ó, olha o que aconteceu. Viu? Ele está andando. E aí ele está indo para a praia. Só que repara que toda vez que eu começo ele está claro. Então, o que eu tenho que fazer? Tudo que eu coloco no final, eu tenho que vir aqui no começo e desfazer. Porque senão ele sempre vai chegar no final e vai manter. Tudo bem, pessoal? Então, esses comandos aqui, eles são muito interessantes para você trabalhar com animação. Eu poderia, por exemplo, fazer aqui uma conversa entre o Scratch e, sei lá, um outro ator. Vamos procurar um ator aqui. Animais. Já que ele vai lá para a água, vamos colocar ele para conversar com o caranguejo. Ó, tem o Catfly, que ele parece que tá nadando também, né? Vou colocar o Crab aqui. Repara que quando eu cliquei no Crab, o programa, o código que eu tinha colocado aqui, ele sumiu. E apareceu só o caranguejo e agora eu mexo no caranguejo. Mas eu não, tá? Se eu clico no gatinho, volta o código do gatinho, tá? Por quê? Porque o gatinho é um código, eu programei o gatinho e agora eu programo o caranguejo. Vou colocar o caranguejo. Vou deixar o caranguejo aqui. Inicialmente aqui. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um controle no caranguejo, perdão, um evento no caranguejo. Mas o caranguejo ele só vai aparecer quando ele receber uma mensagem. E quem vai disparar essa mensagem vai ser o gatinho. Então o gatinho vai transmitir a mensagem. E eu vou dar um nome para essa mensagem. Nova mensagem, vou colocar mergulho. Ok. E eu vou, quando esse caranguejo receber a mensagem, tá? É que vai acontecer alguma coisa. Então, primeira coisa. Aparência
do caranguejo. Então, eu vou vir aqui em aparência do caranguejo e vou colocar um botão esconda. Mas eu vou colocar um botão esconda não no mergulho, eu vou colocar um botão esconda quando o evento for aqui, ó, tá vendo? Então eu coloquei 2 códigos no caranguejo. Quando disparar a bandeira verde, o que aconteceu com o caranguejo? Ele escondeu, ó. E não estou mais vendo o caranguejo. Aí quando o gatinho ele mergulhou, vai transmitir a informação mergulho. Aí sim eu volto aqui na aparência e coloco no caranguejo mostre. Repara aqui, ó. Agora o gatinho anda. Ele vai pra praia. E aí mostra o caranguejo. Tá bom? Eu vou mudar aqui o olá. Eu vou tirar esse diga olá. Ainda na aparência. E vou colocar olá por 2 segundos. Para que ele pare de dizer olá. E vou escrever assim. Vamos dar um mergulho. Vamos dar um mergulho. Vou colocar um ponto final aqui. Quando acontecer isso aqui, eu quero que o caranguejo fique sempre nessa posição. Então, eu primeiro vou impor que o caranguejo sempre comece nessa posição, tá bom? Ou melhor, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, para garantir que ele sempre comece aqui. E vou pôr ele aqui. E aí eu vou colocar deslize por 2 segundos até essa posição. Deixa eu voltar ele para onde ele era antes. E aí a aparência eu vou colocar diga. Vou te comer. E aí o que vai acontecer? Eu vou mandar um controle, melhor, vou mandar um evento para ele transmitir uma mensagem. Que mensagem? Medo. E eu vou voltar lá no gatinho. E aí eu vou colocar aqui, quando receber medo, aparência, diga. Não. E vamos colocar, e a gente pode colocar um som, tá? Toque o som miau. Ou melhor, colocar até o fim, que aí ele para. E agora vamos ver como que ficou. Vamos dar um mergulho? Aí ele anda. Vai para a praia. E aí acontece isso. Tá bom? Mas aí, repare que ficou uma coisa feia, uma coisa chata. O que ficou de chato aí? O que ficou de feio? Um sobreposto ao outro. E aí eu posso aparecer primeiro que apareceu os dois ao mesmo tempo, né? Então, quando eu receber medo, não vou colocar diga não, vou colocar um controle de espere um segundo. E agora
E agora sim. Vamos ver como é que vai ficar. Ok, pessoal. Aí só pra ficar uma coisa mais bonitinha, isso aqui que não serve pra nada eu jogo no lixo. Isso aqui também que eu não vou usar mais eu jogo no lixo. E aí eu fiz uma animaçãozinha. Tudo bem? Aí eu venho aqui e salvo a minha animação. Eu vou salvar aqui como Aventura no Mar. Quando eu clicar na minha pasta, quando eu clicar nessa pasta aqui, olha só o que apareceu. Apareceu que eu tenho 3 projetos. Esse urso aqui é aquele primeiro que nós vimos no vídeo anterior. Se eu clicar em ver interior, eu posso ver o que foi que eu fiz. Carregando o projeto. E aí esse urso era aquele urso do primeiro vídeo, onde a gente fez ele andar. Clicando aqui na pastinha de novo, tá? Tudo o que eu já fiz no meu Scratch, ele aparece aqui, tá? Vou apagar. Ah, esse aqui, nem sei que projeto é esse, salvou aqui, só entrei no Scratch, ele salvou, mas eu não gostei dele, então vou apagar. Apaguei, ele sumiu. Pessoal, então, clicar aqui de novo no ver interior. Vou deixar aqui a lição de casa de vocês. A lição de casa de vocês é o seguinte: vocês vão entrar no Scratch e vão construir uma animação de tema livre, tá? Quais são as regras dessa animação? Tem que ter mais de um palco, tem que ter mais de um ator e tem que envolver todos esses comandos aqui. Tem que ter movimento, tem que ter aparência, tem que ter som, tem que ter evento e tem que ter controle. Tá? Quanto mais complexo for o seu código, quer dizer que mais coisas estão acontecendo. Isso é muito bacana. Quanto mais simples, quer dizer que você não soube aproveitar muito bem a ferramenta. Mas, a princípio, nós vamos fazer o seguinte. A sua animação tem que ter mais de um palco ou cenário, tem que ter mais de um ator e tem que usar esses 5 controles. Eu não vou cobrar códigos, eu não vou cobrar quantos códigos tem que ter, não vou cobrar quantos padrões diferentes tem que ter. Eu vou cobrar que tem que ter 2 palcos, mais de um palco, 1, 2, 3, 4, 5, quantos você quiser, mais de um ator, 1, 2, 3, 4, 5, quantos você quiser. Então tem que ter mais de um ator, mais de um palco e tem que usar esses 5 primeiros controles aqui. Isso é livre, tá bom? Como que eu sei que você fez? Quando você terminar a sua animação, você vai clicar nesse botão aqui, ó, laranja, compartilhar. Tome cuidado que esse botão laranja só vai aparecer para você se primeiro você estiver logado. Então toma cuidado aqui se você está logado com seu nick. Quando você fez a inscrição no Scratch, ele disparou um e-mail para você e pedindo para que você confirmasse o seu endereço de e-mail. Ele só vai aparecer esse botão laranja se você confirmar o e-mail que o Scratch mandou para você, tá bom? Se você não confirmar aquele e-mail, o Scratch ele não vai mandar nada, ele não vai deixar você compartilhar. Então, se você logou e não está aparecendo esse botão laranja aqui para você, você vai lá na sua caixa de e-mail que você colocou para fazer a conta no Scratch e você ativa o seu e-mail, você confirma o seu e-mail. Que aí, quando você logar de novo no Scratch, vai aparecer essa caixa laranja. Você vem aqui e coloca compartilhar. E aí, você, aqui na parte de instruções,
você pode dizer o que você fez ou o que eu como usuário tenho que fazer. Então, aperte a bandeira verde para começar. E aqui, notas e créditos, você coloca o seu nome. Pode ser só o primeiro nome. O seu número de chamada. E a sua sala, né? Porque eu tenho aula com o segundo A, segundo B, segundo C e segundo D. E aí eu preciso saber qual que é a sua sala. Se é o 2A, se é o 2B, se é o 2C ou se é o 2D. Aí você coloca aqui qual que é a sua sala, né? 2 o quê? Tá bom? Feito isso, já está pronto, tá? Copie esse link, vem aqui no botãozinho, copiar o link, tá? Link de Scratch, link Scratch, você vem aqui e dá um Ctrl C. E aí você vai ter que terminar e de me enviar essa tarefa lá no Google Classroom. E aí esse link aqui, ó, esse link aqui é o link que você vai mandar para mim lá no Google Classroom quando você for encerrar a aula, quando você for enviar a atividade. Porque o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Google Class, eu vou clicar nesse link para poder ver o seu trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês se divirtam com essa ferramenta, porque eu me divirto muito com ela. Eu acho ela muito bacana para a gente começar a aprender essa questão de programação. Repare que não é só programa, a gente editou uma animação, tá? Dá para fazer história em quadrinho, dá para fazer desenho, dá para fazer muita coisa bacana. Então espero que vocês gostem de trabalhar com isso. E estou à disposição para eventuais dúvidas. Ok? Só mandar lá nos comentários da atividade que eu vou respondendo assim que for possível. Pessoal, forte abraço para vocês, fico por aqui e até mais.